Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas de como lidar com a dor do parto. Como eu fiz para lidar com a dor do meu parto. São dicas super importantes. Eu acho que vocês vão gostar muito do vídeo de hoje. Então, antes de começar a assistir o vídeo, já dá o seu like aqui pra mim, se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que saber que a dor do parto é diferente para cada mulher. Como uma dor de cabeça também é diferente. Eu sinto um tipo de dor e tem pessoas que sentem outra, porque cada pessoa tem uma sensibilidade diferente para sentir dor. Então a gente não pode generalizar e idealizar alguma coisa pro seu parto, entendeu? A gente tem que pensar que vai ser o meu momento, o meu único momento, diferente de outra mulher e também diferente de outras gestações que eu vou vir a ter ou que eu já tive. A segunda dica que eu dou é ter informação. Gente, essa palavra pra mim, assim, é um segredo chave de toda mulher grávida. Informação. A gente tem que se empenhar em se informar, em ler. Eu informei bastante, eu fui atrás, eu assistia tudo quanto é vídeo no YouTube sobre relatos de parto, sobre experiências, sobre médicos falando sobre parto normal. Eu assisti filmes, eu me empenhei muito para entender o que era um trabalho de parto, o que era um parto, sabe? Procurei saber e me informei sobre as fases de um trabalho de parto, porque a gente ouve a vida inteira que, nossa, o trabalho de parto é horrível, é um sofrimento demais, eu sofri demais. E aí, no final, ninguém nunca te explica o que é um parto, o que é um trabalho de parto. Então eu ficava assim, eu tinha uma incógnita muito grande na minha vida sobre o que era um parto. Então quando eu engravidei, eu fui atrás e me informei, sabe? Procurei uma equipe, uma médica que eu confiasse e que pudesse esclarecer todas as minhas dúvidas. Não tinha uma consulta que eu não chegava com algumas dúvidas, algumas questões para apresentar para ela e me informar, sabe? Porque eu queria entender, e a gente precisa entender como funciona a nossa fisiologia do corpo. Então assim, a mulher ela tem que entender o que vai acontecer com o seu corpo durante o trabalho de parto. Que existe um pré-trabalho de parto, que existe um trabalho de parto ativo e que nesse trabalho de parto ativo existem as fases do trabalho de parto ativo, sabe? Você primeiro tem uma dilatação mais lenta, depois uma dilatação mais intensa, chega o momento do expulsivo. Como será que é o expulsivo? Então a gente tem que se perguntar e a gente tem que procurar saber, a gente tem que se informar para saber o que vai acontecer com a gente. Não é simplesmente falar, tô grávida, então tá, vou chegar ali e vou parir. Não, não é assim. Eu acho muito importante você mostrar para sua equipe que você também sabe o que está acontecendo. Se o médico chegar para você e falar, você precisa de uma indução, você entender o porquê que aquela indução está sendo feita em você. Então a gente tem que entender o nosso corpo, como funciona. Minha terceira dica é o preparo emocional e psicológico. Às vezes a gente fica muito focado no nosso preparo físico, em fazer uma atividade física durante a gravidez, que é muito importante, claro, porque é uma junção de muitas coisas do nosso organismo. Então assim, a parte física é muito importante, mas eu não quero falar muito sobre isso, porque eu acho que tem muito mais informações do lado físico do que do lado emocional. Nós escutamos a vida inteira que um parto é sofrimento. Eu nunca escutei coisas boas de parto. Nunca teve ninguém ao meu redor que viesse me dizer assim, ai, é uma experiência maravilhosa, é incrível, você precisa parir também. Nunca ouvi isso. Sempre ouvi que eu sofri demais, é a pior dor do mundo, menina, não inventa isso porque você não vai conseguir, que não tem dor pior do que a dor de um trabalho de parto, sabe? E já ouvi também que, parece que são 30 ossos quebrando ao mesmo tempo. Então assim, você só escuta coisas ruins sobre um trabalho de parto. É raro você ver alguém contando alguma coisa boa. Eu mesma nunca tinha ouvido ninguém falar sobre pontos positivos de um trabalho de parto. E eu vi que o meu psicológico tinha que contar muito para eu poder conseguir. Então assim, uma forma de você se preparar emocionalmente é você mentalizar coisas positivas, coisas boas, é você mentalizar que vai dar certo, que você vai esperar a hora dele, sabe? Você conversar com o bebê e você ir criando expectativas de que vai ser algo bom pra você.
sabe? Independente de você depois ter que fazer uma cesárea de emergência ou não, mas você precisa se preparar emocionalmente para aquilo. E a parte do desejar, para mim, contou muito. Eu realmente queria passar por aquilo, aquela experiência, sabe? Eu desejei muito aquilo. Então, assim, todas as vezes que eu tava sozinha, eu tava dirigindo, sabe? Tava eu com o meu eu mesmo, eu sempre conversava com o Davi. A mamãe vai esperar a sua hora, sabe? A mamãe sabe que vai ser tanto cansativo pra você quanto pra mim, porque um trabalho de parto não é só da mãe. O bebê também, ele tá lutando ali pra nascer, ele tá trabalhando. Então, assim, foi algo que eu almejei muito. Então, assim, o seu psicológico, ele tem que estar trabalhado para aquilo. E não só o seu, o do seu acompanhante também, da pessoa que vai estar com você, seja sua mãe, seja uma irmã, seja seu esposo. Ela precisa estar profundamente ligada àquele momento, sabe? E psicologicamente, o emocional dela tem que estar muito bem para que ela fique do seu lado. Porque não adianta ela estar do seu lado e você tá super bem, você tá conseguindo lidar com aquilo, e no fundo ela tá ali falando, coitado, que sofrimento. Meu Deus, ela não precisava passar por isso. Então, assim, é ruim você ter alguém, você tá ali se empenhando e a pessoa tá com pena de você. Uma das coisas, assim, que até hoje eu não gosto de ouvir de ninguém é: eu sofri demais. Sabe, eu não gosto, porque eu não acho que um trabalho de parto, ele tem que ser sofrido. Ele tem que ser sofrimento. Não é sinônimo de trabalho de parto pra mim, a palavra sofrimento. Tem dor? Tem dor, a dor ela existe. Mas não necessariamente ela precisa estar ligada com a palavra sofrimento. É a natureza, é a fisiologia do meu corpo. Eu me preparei 9 meses para aquilo. E aí, de repente, alguém virar pra mim e falar assim: nossa, mas você sofreu, hein? Tem muitas gestantes que fazem uma terapia com um psicólogo durante a gravidez para se preparar emocionalmente para aquele momento. Eu não fiz. Eu não cheguei a procurar uma terapeuta nem nada. Mas pra você, se você acha que é importante procurar, desabafar naquele momento e tudo mais, procura. Porque o seu emocional, ele tem que estar muito saudável, sabe? Muito preparado para aquilo. A minha quarta dica, e a mais importante de todas para mim, foi uma técnica que eu usei durante o meu trabalho de parto, que é a hipnoparto. Hipnoparto é uma hipnose para a grávida, para ela ter um parto mais fácil e tranquilo. Uma técnica utilizada pela própria mulher. Não precisa de um profissional na área com você. Você aprende as técnicas e você se auto-hipnotiza. É mais ou menos assim. É uma técnica de relaxamento muito intensa, a qual você faz durante a gravidez e durante o parto. Foi justamente por eu sentir muitas dores, fiz acupuntura durante um período, e até a minha própria acupunturista, que é a doutora Érica Neri, aqui de Brasília, ela é excelente. Ela cuida muito de tentantes e de grávidas. Ela tinha falado que existiam técnicas para te ajudar no relaxamento. E aí, numa dessas nossas conversas, numa das consultas, eu fui atrás de técnicas para ajudar a relaxar. E foi aí que eu ouvi falar, que eu ouvi pela primeira vez sobre hipnoparto. Toda vez que eu estava com alguma dor na lombar, toda vez que embora eu estava fazendo acupuntura para aliviar aquelas dores, mas não era todos os dias que eu fazia acupuntura. Então, tinha dias que eu sentia uma dor, então eu começava a relaxar naquela dor. Era como se eu tivesse assim, tá, ela é uma dor, ela vai vir, ela vai sair, eu preciso receber essa dor. E para você receber alguma coisa, você precisa se abrir para aquilo. Então, assim, essa técnica, ela faz você relaxar, e o relaxamento faz com que você abra para sentir aquela dor. É algo muito íntimo, sabe? Muito interno mesmo, sabe? É o seu interior, é o seu emocional. Então, eu comecei a fazer essa técnica durante toda a minha gestação. Todas as dores que eu sentia durante a minha gestação, seja um incômodo ali, um incômodo aqui, que a gente tem, eu passei a praticar essa técnica. E, para minha sorte, ou não, mas nesse caso eu até achei que foi uma escola. Os meus 10 dias de pródromos que eu fiquei antes do meu trabalho de parto, todas as vezes que vinha as contrações, o que eu fazia? Eu falava, cara, tô com pródromos, tô com dor, eu vou relaxar. Então às vezes eu ia para debaixo do chuveiro, e debaixo do chuveiro eu deixava a água cair e ia praticar o hipnoparto, que era, eu respirava,
ficava deixando ela vir. E eu visualizava como uma onda, porque eu tinha lido várias vezes, vários relatos que as mulheres, elas sentiam a dor do parto como uma onda. E realmente, a dor do parto para mim é como uma onda. Ela vem, ela vai no seu pico mais alto e de repente ela volta. E ela vai embora, e ela some. Então, todas as dores que eu sentia, eu visualizava como uma onda. E eu respirava conforme aquela onda e no final eu soltava a respiração. E relaxava, sabe? Relaxava que eu ficava até mole, assim, às vezes, porque eu sabia que aquela dor iria sair e ela precisava sair. E durante o meu trabalho de parto foi a mesma coisa. Eu sabia que ia vir uma contração, então eu relaxava, respirava e deixava aquela dor ir embora. Como uma onda. Então, assim, eu usava uma concentração muito grande, muito intensa naquele meu trabalho de parto, para que eu pudesse sentir aquela dor e deixar com que ela fosse embora. Porque se a gente não relaxa, a gente fica tensa, a gente prende aquela dor. Porque o útero, o canal vaginal, ele é todo feito de músculos. Então, assim, se a gente tá contraindo ali, sentindo aquela dor, a gente acaba trazendo aquela dor, a gente prende aquela dor. Eu vejo muitos relatos assim de amigas minhas que falam que é uma dor atrás da outra. Quando você menos imagina, uma dor tá acabando, a outra já tá emendando nela, sabe? Não tem um intervalo, o intervalo é muito curto, sabe? Eu vejo que há um desespero naquilo que você está sentindo, porque você está totalmente contraída, né? Então a dor vem, você prende ela ali, então assim, ela não vai embora mesmo. Se você prendeu ela ali, ela não vai embora. O certo é você relaxar e deixar com que aquela dor sinta a dor e ela vai embora. Eu não vou dizer que todo o meu trabalho de parto foi super tranquilo. Teve momentos que eu realmente assim me desconcentrei por alguma coisa que aconteceu e eu me desconcentrei e eu realmente senti aquela dor. E ela vinha uma atrás da outra mesmo. E aí eu lembro de alguns momentos, eu acho que eu cheguei a falar, eu preciso me concentrar, eu preciso respirar, calma, fica tranquila que vai dar certo. E eu respirava e deu certo. E durante as minhas contrações, assim que as contrações iam embora, eu senti uma sensação de alívio muito grande. Era um relaxamento assim, sabe? Que eu podia deitar e dar vontade de dormir. Era muito prazeroso, sabe? Sentir aquela contração e depois eu sabia que o período de relaxamento entre uma contração e outra era gostoso. Eu consegui sentir prazer no meu trabalho de parto porque eu realmente usei essa técnica do hipnoparto e é o que eu indico para todo mundo. Você deve procurar também posições que favorecem o seu trabalho de parto. Sabe, que você possa amenizar a dor. Isso você só saberá na hora. Se tiver uma posição que não está legal pra você, você tem que mudar. Tem mulheres que gostam de andar, tem mulheres que preferem ficar sentada. Eu não gostei de andar. Andar pra mim era horrível. Eu gostava mesmo de ficar sentadinha, assim, ou então meia deitada. Isso ajuda bastante a você lidar com aquela dor. As posições ajudam muito também, mas você se autoconhecer, para você trazer aquele relaxamento para você naquele momento, ganha disparado de todas as dicas. Mas com certeza, uma coisa leva a outra. Você precisa de todas essas informações que eu tô te passando para que o seu trabalho de parto seja prazeroso e favorável para você. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham gostado das minhas dicas. E qualquer sugestões, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho. Então, se vocês tiverem sugestões de vídeos sobre essa parte da maternidade, de parto, não sei, podem escrever aqui que eu vou ter o maior prazer, se tiver o meu alcance, de gravar um vídeo sobre o assunto que vocês querem. Não deixem de dar seu like e se inscrever no canal também. Então, beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!